Bom dia, graça e paz a todos. Eu queria convidar os irmãos a deixar a Bíblia aberta e nós vamos ler dois textos em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 e já deixa aberto também Marcos capítulo 16, verso 20. Marcos capítulo 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente um mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E agora em Marcos capítulo 16, verso 19 e 20, que diz assim: depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que a acompanhavam. Oremos ao Senhor e vamos iniciar nossa manhã. Pai eterno, Deus maravilhoso, estamos diante da Tua palavra, depois, ó Pai amado, de alguns meses de estudo, de meditação, de dedicação, ó Pai, que o Senhor venha nos conduzir, nos iluminar, para que possamos continuar crescendo e aprendendo mais de Ti, em nome de Jesus, amém. Então, começamos uma empreitada em março desse ano. Então, de março até agosto, nós tivemos aí 5 meses, não é isso? 6 meses. 6 meses de estudo. Então, um livro de 16 capítulos curtinhos demoraram 6 meses para serem concluída a leitura, claro, lendo um pouquinho por semana. Mas hoje a aula não vai ser... Queria até que tivesse mais pessoas, só que aí tem um evento da MCM, eu já descobri que não se enfrenta a MCM dentro de uma igreja batista. Aprendam isso, viu, homens? Nunca enfrentem a MCM dentro de uma igreja batista. Não façam isso. É uma organização extremamente poderosa, forte. É uma organização extremamente poderosa, forte e vigorosa dentro da comunidade cristã. Mas as irmãs estão lá que participaram, mas eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui conseguiu participar da maioria dos estudos do livro de Marcos ou acompanhou online esses estudos? Todos? Participou? Metade, 50%. Então, nesse livro nós tivemos algumas lições que foram cruciais e que são lições que nós podemos aprender somente no livro de Marcos. Mas antes de nós falarmos dessas lições que aprendemos no livro de Marcos, eu queria ouvir dos irmãos hoje, e hoje seria especial, que cada um falasse um pouquinho da sua percepção da EBD, desde quando nós inauguramos em fevereiro até agora. O que é que aprendeu, o que é que achou, o que é que foi curioso, o que mais chamou a atenção, se tem algo que durante esses estudos foram trazidos e para você foi algo diferente, foi um diferencial, ou se teve algo que não foi muito bom também. Isso também faz parte do aprendizado, né, Orlando? As coisas que não foram muito boas também faz parte, porque nós ouvimos para corrigir aquilo que não foi tão interessante. Então hoje, antes de eu falar, eu vou abrir a oportunidade para todo mundo falar. E hoje não é opcional. Hoje não é um convite opcional. Nem corra ali, viu? Nem corra.
Ele foi mais rápido que você. Mas é sério, brincadeiras à parte, a gente quer ouvir hoje. Se tivesse mais as pessoas que participaram aqui da EBD, seria ainda mais interessante. Quem não está assistindo hoje ao vivo, ou quem está assistindo hoje ao vivo em casa, ou quem está assistindo ao vivo, não está transmitindo ao vivo, olha que gafe. Quem assistir depois esse vídeo, faça essa introspecção em casa, né, sozinho. Não é a mesma coisa de fazer com grupo, mas eu queria abrir essa oportunidade nesse momento. Inclusive, ver até um microfone aqui, viu? Tem um outro microfone ali para passar para quem for falando, porque hoje nós vamos começar. Então, quem quer inaugurar esse primeiro momento de fala aí? Você já pegou o microfone, né? Já pegou o microfone, já começa. Se empolgou. Porque eu não sou muito boa de falar, não me embolo nas palavras. Mas uma coisa que me chamou minha atenção, né, era a descredibilidade, né, que tinham referente a Jesus e depois toda a forma equivocada que queriam que o ministério de Jesus fosse, né, que na ideia de que ele fosse um revolucionário e que pudesse libertar o povo de uma forma mais ríspida, né? Mas que, independente de qualquer coisa, ele conseguiu, né, passar a verdadeira mensagem da palavra e o que realmente de que forma Deus queria libertar o povo, né? Glória a Deus. Já passa pro lado assim, ó, vai na filinha. Sim, né? O pastor vai ser o último. Então. Fecha, né? Só, claro. Eu gosto sempre de lembrar da passagem que Jesus foi traído e que ele chama Judas de amigo. Sei lá, isso me dá assim... Chega a me dar um aperto no coração, né? Essa forma dele falar, porque faz a gente pensar do tamanho do amor e da compreensão de tudo que ele tinha, né? Que aquilo, na realidade, alguém tinha que trair ele. E o que estava com o coração mais aberto para o mal, no caso, era Judas, né? Mas como ele fala aquela palavra amigo, oh meu Deus, que sentimento ele não devia estar ali de tristeza, né? É o que mais assim me toca no livro de Marcos, essa passagem da traição, de mesmo ele sabendo de tudo que ia acontecer, como deve ter entristecido o coração dele, saber que uma pessoa que estava ali com ele, comendo com ele, né? Como ele mesmo fala, botando a mão no prato com ele, iria o trair. É isso que mais me chamou a atenção. Muito bem. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas e eu sempre falei que o livro de Marcos, ele trouxe um despertamento muito grande assim, de curiosidade teológica. Mas um dos pontos que me chamou mais a atenção é a escrita do livro. A maneira como o livro foi escrito, né? Tem alguns pontos assim, que eu acho importante, foi saber que Marcos não era uma pessoa que gozava de um certo privilégio. E, de repente, ele é usado por Pedro para escrever o livro, né? Pedro dá a ideia, as palavras são de Pedro, mas Marcos, ele então escreve o livro. Outro ponto interessante que eu achei no livro é que ele tem um cunho social, né? A gente vê Jesus falando, libertando pessoas, mas ele também, assim, há uma preocupação de Cristo, não só de libertar as pessoas, de dizer assim, ó, o reino de Deus chegou, mas assim, a preocupação dele com as pessoas que não tinham uma certa influência social, que às vezes era desprezado, era julgado, e o grupo que seguia Jesus, uma palavra de esperança para as pessoas. E haviam
a elite, né? Mas havia também aquela classe desfavorecida da sociedade, que era pecadores, prostitutas, né? Fiscais de impostos. Então ele traz uma mensagem de esperança, né? E a forma de perseguição que ele sofreu diante dos escribas, fariseus, saduceus. Em cada momento que Jesus estava, eles estavam presentes. Eles não perdiam um culto, né? Eles não perdiam uma palavra, mas eles estavam sempre presentes. Não era para ouvir, mas era para pegar Jesus numa oportunidade de condená-lo, como de fato aconteceu no final. Então Jesus traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de vida eterna para as pessoas. No final, todo o sofrimento que ele passa, né? E ele com a forma simples que ele tinha, ele ainda levava uma grande multidão que lhe acompanhava. Então, assim, uma palavra libertadora, né? Foi perseguido, foi preso, foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou para nos dar esperança e dar a vida eterna. Foi isso que eu achei do livro, bem interessante, né? E é um livro assim muito de ação. Você não vê um livro parado. Você já vê um Jesus adulto, né? Com 30 e poucos anos já de idade e fazendo o trabalho, né? Então foi isso que me chamou a atenção, ok? Graças e paz, queridos. Quero agradecer a cada professor que estava aí à frente, né? É a primeira vez que eu participo de EBD, desde a minha vida cristã, nunca participei de uma. E aqui eu pude tirar o seguinte: cada um que estava aí com o seu extraindo da palavra de Deus e aquilo que Deus estava colocando no coração também para falar. E aí dá para perceber como o livro de Marcos eu aprendi, né, com os professores, um livro onde Jesus buscou e fez cumprir-se a lei. E onde as pessoas, como os fariseus, os saduceus, os escribas, né, buscava sempre em Jesus algo que ele não cumprisse a lei para poder acusá-lo. E conseguiu, os professores, no caso, tirar isso e colocar, né, para os irmãos, para nós, que Jesus cumpriu-se a lei, e eles ficavam chateados com isso. Quando ele falava naquele momento ali que foi curado, né, curou, e vá para a sua casa e fale para os seus. Não, tudo que Jesus falava dentro da lei que eu não sabia, existia o porquê. E aquilo ali eu não sabia, não. Vá para a sua casa, mas para a sua casa fazer o quê, né? Mas realmente tudo, né, por detrás existia uma lei que tinha para a sua casa para falar. Então, passo a passo que foi mencionado aí, né, do livro de Marcos, a escrita. Então, tudo isso aí vem para a gente aqui, para mim aqui, que lê a Bíblia, mas examinar a Bíblia é diferente. Então, com examinar a Bíblia que vocês passaram para a gente. Então, Jesus, além de cumprir a lei, aqueles seguidores de Jesus, né, que estavam para ser liberto, como ela falou aqui, o Salvador, que ia libertar ele de Roma, né, que Roma tinha aquela opressão em cima de Roma em cima dos judeus, no caso, e não era aquela libertação. A libertação não era política, né, que eles pensavam. Então a gente envolveu muita parte política também aqui, que foi interessante, e deu para extrair bastante, né, parte política, parte social, né, e parte espiritual. Então foi muito bom. Paz e bom dia a todos. Bom dia, velho. Sempre mais forte é na morte e ressurreição, né? E na hora dos discípulos, que quando eles dizem, né, que ali tinha um que ia traí-lo, né? Aí eu fico pensando às vezes como... Aí fala a parte de que aquele que dá o pão e ofereceu o pão a ele, que seria o traidor. Aí eu imagino assim, e a que levou Judas a levar aquele pão a ele, já que era ele? É isso que às vezes eu fico
nessa parte assim, né? Porque já que ele falou, aquele que levar o pão até eu será o traidor. E por que Judas não negou o pão naquele momento? Boa pergunta. Bom questionamento. O senhor vai querer falar? Não. Pastor. E tu, Miriam? Quer não. Miriam, você fala, Miriam. Vergonha. Ela tá com gente estranha aqui. Bem, eu só quero destacar aqui um texto, porque esse texto, daqui a alguns minutos, estarei trazendo ele à tona novamente. E ele não está só registrado em Marcos, mas ele fala exatamente de um evangelho que nesse momento nós estamos falando aqui. E é o de verso 14, né? Marcos 14, eu asseguro, verso 9, eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, como já foi dito aqui, ressalta-se as classes desprestigiadas, perseguidas. E ele está falando aqui de uma mulher chamada Maria. E ele está dizendo que o feito realizado por essa mulher será contado em memória dela. E todo mundo, ou seja, esse evangelho que nós estamos aprendendo, que estamos desenvolvendo, que estamos levando também para outras pessoas com alegria, esse evangelho é o mesmo evangelho pregado por Marcos naquela região, para aquelas pessoas, e esta pessoa em especial foi tocada profundamente, e a ação dela deve nos tocar profundamente também nos dias de hoje. Glória a Deus. Muito bom ouvir a percepção de cada irmão acerca do texto. Inclusive, alguns pontos que foram tocados aqui são cruciais porque fazem parte do que a gente vai falar acerca do livro de Marcos. O livro de Marcos, ele é peculiar. Essa ideia dos evangelhos sinóticos, eu já falei aqui, né? É uma ideia muito antiga e a gente vai perceber que os evangelhos não são tão parecidos assim, porque estamos falando de autores diferentes que escreveram livro para comunidades diferentes. Como o pastor Dalton deixou até claro, né? Qual é a comunidade que recebe, a comunidade marcana que recebe o texto? É a comunidade que, em sua maioria, foi evangelizada por Pedro. Então, essa carta ela vai inicialmente ser enviada, nesse texto, para as comunidades que foram formadas por Pedro. Então, a comunidade de Jerusalém, as comunidades petrinas que foram evangelizadas por Pedro. Então, cada comunidade ela tem uma percepção do evangelho. E isso até hoje. A gente já falou isso, né? Tá até hoje. E não significa que é uma percepção, um olhar diferente pelo evangelho é um olhar errado do evangelho. Quando é que um olhar diferente do evangelho é um olhar errado? Quando esse olhar ele distorce a mensagem central de Cristo. E por isso que é importante nós conhecermos. E é interessante termos 4 evangelhos diferentes, porque vamos ter 4 olhares diferentes. E quando nós iniciamos o projeto há 4 anos atrás, quando assumimos o Ministério de Educação Cristã, o primeiro projeto que a gente teve foi 2 coisas que a gente fez. Primeiro foi abolir a lição, e não foi muito receptivo no começo, mas depois a gente acostumou a não ter revista, porque a revista geralmente, não é que ela é ruim, mas chega a um nível, um patamar da igreja que a igreja precisa, por conta própria, ter a sua relação com a Bíblia, né, pastor Adalto? Fica preso à visão do outro, não tem a comunidade ter a sua própria percepção. E a gente é muito e eu sempre citei aqui o Wolf Parenberg, um teólogo, pastor e filósofo alemão, que ele vai dizer: onde é que se manifesta a revelação das Escrituras? Não é em questão sobrenatural. A revelação das Escrituras se manifesta na leitura comunitária. Quando a comunidade se reúne, lê, e aí cada um do seu ponto de vista vai trazendo. Não é, o meu ponto de vista não é totalmente certo, o seu não é totalmente certo, mas o que a gente comunga como comunidade vai nos aproximar do que... Inclusive tem uma Bíblia que ela foi escrita nessa perspectiva, quem conhece?
Ela foi uma versão, não é uma tradução. A diferença entre tradução e versão, até para os irmãos entenderem, tá? Existe tradução da Bíblia e versão da Bíblia. A tradução são os textos que são pegos do original, né, da língua materna, hebraico, grego, e traduzidos para um outro idioma. Então nós temos algumas traduções. A mais antiga do Brasil, que eu não uso, não gosto dessa tradução, que é a João Ferreira de Almeida. Inclusive ela tem uma versão até bacana, que é a versão corrigida, muito boa, e a versão contemporânea. Tem, é isso que eu ia falar. Tem uma tradução muito boa também, a de Jerusalém, que não é uma tradução protestante, é uma tradução ecumênica. Sabe qual é a diferença? Ela não foi traduzida por um teólogo protestante, nem por um teólogo católico. Para a tradução dela foi escolhido teólogos judeus, protestantes, católicos, e eles juntos fizeram essa tradução bíblica. Por isso que é uma Bíblia, por exemplo, que tem os livros que também tem na Bíblia católica, né? O livro de Macabeus, o livro de Judite, mas é uma tradução muito boa. Tem a tradução da Ave Maria, que é uma tradução católica, mas também é muito boa no Brasil. A João Ferreira de Almeida eu não gosto muito de algumas escolhas. Tem a tradução que eu mais gosto brasileira, que é a NVI, que é uma tradução que foi feita por um grupo internacional de teólogos, por isso que é nova versão internacional, entende? De vários países que buscaram nos originais fazer essa tradução, e no meio protestante é uma das traduções mais próximas do original, e com a linguagem mais simples. E você tem versões. Quais são as versões? NTLH, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Ela não é uma tradução, ela é uma versão. Qual é a diferença? Em vez de você pega do original, foi lido uma tradução, e aí foi reescrita em uma linguagem com um objetivo. Não são ruins, tá? Porque tem gente que persegue a versão. A NTHL, principalmente para quem vai trabalhar com adolescente, criança e jovens, é ideal. Porque qual é a maior crítica de adolescente para a leitura? Não entendo. E ela já vem bem resumida, né? Com a linguagem bem atualizada. Então, para evangelismo, é uma Bíblia muito boa, a NTHL. Porque ela vai ter textos que vão estar numa linguagem bem popular, bem do cotidiano. E tem uma versão que eu, particularmente, é uma versão que eu gosto, porque ela surge de uma leitura comunitária, que é a Bíblia, a Mensagem. Quem já ouviu falar dessa Bíblia? Essa Bíblia, ela foi escrita por uma comunidade, por um pastor. Uma Bíblia, ela não é nem tão baratinha, não. Eu não lembro se o pastor, eu não sei se ele é húngaro ou sueco, mas eu sei que é um pastor que ele faz um estudo como esse que nós fizemos na comunidade dele, de ler a Bíblia toda. Só que eles fazem a leitura da Bíblia toda e um estudo assim expositivo depois de anos. E a partir de como a comunidade dele leu, ele escreveu uma versão da Bíblia adaptada para a comunidade em que ele era pastor. Então você vai ler ela, você vai perceber que ela está escrita ela é muito escrita parecendo um romance. É muito linear, é uma escrita linda, maravilhosa, assim. Quem tiver a oportunidade de fazer uma leitura um dia da Bíblia na versão A Mensagem, vai estar assim ganhando. E a gente que já estudou um tempo, a gente sabe que cada versão que você lê, cada tradução que você lê, ela expande um pouquinho a sua percepção. Porque o tradutor, ele pega uma palavra que às vezes era muito traduzida de um jeito só e tem uma percepção diferente dela. Isso faz você, não tinha pensado nisso ainda. Então para vocês verem como é importante, né? Ou seja, uma leitura comunitária levou à construção de uma versão bíblica a partir de como uma comunidade leu a Bíblia. Pode falar. Não sai, o central. A Bíblia, essas versões, elas não têm um objetivo. Claro que existem escolhas do tradutor, inclusive nas melhores traduções. A melhor tradução hoje, considerada a melhor tradução da Bíblia hoje, pelo pessoal, é a TEB. É uma Bíblia que é considerada hoje uma tradução mais próxima ou fidedigna, que é a tradução ecumênica da Bíblia, TEB. Você acha ela em qualquer livraria, ela é baratinha, tá? Agora é um negócio assim... Porque ela é uma tradução comentada, então ela tem muito comentário, muita observação, porque ele faz observação assim:
esse trecho é dos manuscritos mais antigos, esse trecho aqui é de manuscritos mais novos, uns antigos não tem. Então é uma tradução que foi feita nesse nível, bem esmiuçada. Não é, aí eu falo assim, é uma melhor tradução, mas ela não é uma leitura tão simples, porque ela é uma tradução que não tem o interesse de ser uma tradução para leitura na igreja. É uma leitura, né? É uma tradução que já teve interesse de um estudo teológico, então ela vai esmiuçando. Mas para a leitura comunitária, a mensagem, quem quiser ver, é ótima. E para quem quer fazer evangelismo, a NTHLH, ela é muito boa, porque quando você vai para pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, quanto mais simples tiver essa linguagem, né, minha irmã? Muito melhor, porque você vai ler de uma forma que ela vai dizer, eu entendi isso. Faz sentido, do que alguém vir ler as suas consuficiências. Quem é que no dia a dia fala consuficiência hoje? Né? Deus quer te livrar das suas consuficiências. Acho que a pessoa vai dizer assim, que traço é esse? É doença, tem que ir no médico para saber se tem ou não consuficiência. Ninguém fala consuficiência, né? Aí você vai para uma tradução dessas mais modernas, vai dizer o quê? Das suas falhas, dos seus desejos humanos. Aí, opróbrio. O seu opróbrio. Não tem isso em casa, não. Eu não tenho. Aí a pessoa diz assim, não, do que você sofre, da sua perseguição, do seu sofrimento, né? Uma linguagem que muda. Aí tem as pessoas, as bibliologias, né? Bibliolatria, né? Porque essa Bíblia não é a verdadeira. Vamos entender que linguagem é humana. Inclusive tem um livro do Paul Wong, brasileiro, né, que ele fala, Deus falou na língua dos homens. Livro incrível, muito bom, que ele fala justamente disso que eu acabei de dizer, né? De como a Bíblia foi escrita, de como ela chegou até nossas mãos, de como são feitas as traduções, mostrando que é linguagem humana para nos representar aquilo que Deus quer falar. Mas sobre Marcos, isso para a comunidade dele, e foi depois de uma sequência de estudos nesse nível que ele fez com a comunidade. Ele que entrou numa empreitada com a comunidade, assim, vamos ler a Bíblia toda, a partir da nossa visão. Então a comunidade dele estava passando algumas crises sociais peculiares dela, então essa Bíblia ela acabou se tornando uma versão na região dele, que foi usada por outras igrejas, e hoje ela não é a tradução fiel, não é uma tradução, então ela não está fidedigna ao texto original, mas é considerada uma das traduções mais belas, assim, de leitura. Principalmente para quem gosta de ler uma coisa assim bonita, poética. É uma tradução extremamente linda. É uma leitura linda. E muito amorosa, porque você percebe, você sente quando você lê o texto que foi um texto que foi construído assim. Não foi uma coisa de uma visão de um ser humano, foi uma coisa que foi construída no amor de uma comunidade. Coisas que só tem no livro de Marcos, peculiares do livro de Marcos. Pode falar, meu irmão. João Ferreira de Almeida. Não tenho essas informações não, mas eu sei que ele era nem tanto. A maior crítica é porque João Ferreira de Almeida é um calvinista muito, muito rigoroso. Então, algumas traduções consideram um pouco tendenciosa a defesa de uma percepção só. Daí, por isso que as traduções hoje consideradas as traduções consideradas melhores são as traduções que não partem da tradução de um indivíduo, como NVI, a de Jerusalém. Quando você vai ver, não tem um tradutor, né? É um grupo de tradutores, justamente para evitar que você acabe tendo uma tradução que só olhe uma forma de ver a coisa. Então, quando você tem um grupo de tradutores, você evita aquela visão unilateral. O indivíduo vai dizer, não, mas eu não... E aí você começa a ter uma tradução que é muito mais livre, não é totalmente, mas muito mais livre de uma intencionalidade única. Você tem uma comunidade. Isso que eu defendo muito, porque o Wolf Parenberg vai falar muito bem, né? A comunidade revela Cristo, não o indivíduo. A comunidade. Mas a maior crítica é essa, entende? Mas não é ruim não. Inclusive foi a tradução que foi lida há muito tempo. Quando eu comecei a usar uma tradução diferente, minha avó dizia que eu não usava a Bíblia. Minha avó lê a Bíblia desde nova, falava o quê? Isso aí não é Bíblia não, porque a palavra não era a palavra que ela aprendeu, que ela gravou, que ela decorou, e é normal, tá?
É porque a gente... E tem a familiarização, né? Cada um vai se familiarizando, né, pastor? Sabe qual é o bom disso aí? É que hoje não tem desculpa para não ler a Bíblia. Que antes a desculpa era assim: ah, pastor, é muito difícil, né? Não entendo nada. Hoje você tem assim uma opção variada para quem gosta de uma leitura mais sofisticada, para quem gosta de uma leitura mais... Né, Conceição? Não tem desculpa para você dizer assim: ah, não lê a Bíblia porque é difícil de ler. Me perdoe aí, porque o que não falta é opção. Tem até Bíblia em história em quadrinho para quem não gosta de ler. Que eu li na adolescência e trabalhei muitos anos na EBD de adolescente com a Bíblia. Tem uma versão das histórias de Jesus em história em quadrinho. Então só não tem desculpa para não conhecer Jesus aqui. Né, irmão? Não tem desculpa. Mas coisas que a gente só encontra no livro de Marcos. O pastor Adalto falou uma coisa ali que era o primeiro ponto. O livro de Marcos, ele é peculiar. Uma coisa que o livro de Marcos ele tem de diferente dos outros evangelhos: ele não tem nenhum episódio em que o personagem principal ou alguém que receba a atenção de Jesus é alguém de alta classe. Quem percebeu isso ao longo dos estudos? Diferente de Mateus, de João, que Jesus atende a publicanos, que Jesus atende a oficiais romanos, que Jesus recebe, mesmo em segredo, líderes fariseus. Em Mateus, que você vai ter um tal de José de Arimateia, que dá o túmulo, ou seja, os outros textos ainda reconhecem uma relação de Jesus com pessoas de outras camadas da sociedade. Mas o livro de Marcos não cita nenhum episódio, só 4 parábolas, isso eu ia falar. É o livro com menos parábolas de Jesus. Mas assim, quem percebeu isso? E aí volta ao que o pastor Aldato falou, ele tem uma intenção de alcançar uma comunidade que é oprimida. Uma intenção de alguém que vive e olha a partir desse ponto de vista da comunidade. É uma pessoa que olha Jesus como alguém que veio para aqueles que estavam necessitando de refrigério. E aí eu recito o que nosso irmão falou, né? Político, social e espiritual. Pessoas que eram oprimidas por todas as camadas da sociedade. Ele faz questão não só de não dizer, como é o único texto que vai dizer que Jesus não entra nas cidades. Marcos deixa isso bem em evidência, né? E quando ele visitava as cidades, eram os vilarejos próximos. Ele evitava entrar nas grandes cidades. Não escolheu. Mas e ele andava em vilarejos. O texto de Marcos lá no capítulo 2, no capítulo 1, logo no início, quando fala da primeira viagem de Jesus, ele deixa isso bem explícito, né? Não pregava nas cidades, mas ficava nos povoados, nas circunvizinhanças. Então você percebe que Marcos é um livro escrito para olhar um lado específico do ministério de Jesus. Como a gente entende que é o primeiro evangelho escrito, você começa a perceber então que você está com uma primeira geração da comunidade que ainda está muito, muito fechada a receber pessoas, olhavam com desconfiança pessoas que eram de classes sociais um pouco mais elevada. Daí você entende porque Paulo ele vai deixar claro que antes de pregar, ele demorou 3 anos só para ter a confiança da comunidade para pregar. Quem já leu isso na Bíblia? Paulo fala isso em Gálatas. Porque a gente pensa que Paulo se converteu, foi batizado e já saiu pregando, né? Ele passa 3 anos e não tem contato com nenhum dos apóstolos durante esses 3 anos. Por vários motivos. Primeiro, porque existia na primeira geração uma grande desconfiança com as pessoas que vinham de classes sociais mais elevadas. Por quê? Porque é a figura do opressor. Eu não vou confiar no camarada que estava me perseguindo outro tempo. Faz parte de uma classe farisaica e de elite financeira que oprime o povo e do nada o cara agora vira crente. Por isso que também, aí você supõe porque ele não teve acesso aos apóstolos nesses 3 anos. Porque muitos poderiam desconfiar que era uma estratégia de Paulo para ter acesso aos apóstolos.
Porque a igreja ficava mudando os apóstolos de lugar, porque já existia em Jerusalém uma grande perseguição a essa comunidade que está crescendo. E um dos grandes alvos de qualquer perseguição ao movimento é perseguir quem, né, Conceição? Quem é o alvo? São os líderes. Que a ideia é o quê? Prende os líderes, que você acaba com o corpo, né? Prende a cabeça e o corpo ele não vai subsistir. Então existe uma preocupação da comunidade. Então Marcos vai mostrar para a gente que reflete um pouquinho dessa primeira geração de seguidores de Jesus, desse primeiro grupo, né, que logo após a morte de Jesus e ressurreição propaga o evangelho. É uma geração que está meio desconfiada ainda com o mundo. Claro, porque também estão aprendendo do Senhor, né? Ainda estão aprendendo o que realmente era o chamado de Jesus. Estão aprendendo ainda qual era o propósito de Jesus, porque eles não tinham certeza disso. Atos dos Apóstolos nos deixa claro que eles não tinham certeza disso. Não é à toa que eles têm um concílio para decidir o que da cultura judaica permanece e o que não permanece, porque tem um grupo que acha que o movimento de Jesus é para perpetuar toda a lei mosaica. Orando. Ou seja, a igreja tinha consciência que existia um interesse de prender as lideranças da igreja. E Pedro não foi solto voluntariamente. Pedro foi solto por um milagre, ou seja, era fugitivo. Era fugitivo. Como é que o camarada saiu? É um fugitivo da lei de Jerusalém. Então, camarada olha com desconfiança, o camarada está nos perseguindo num dia, no outro dia, Adalto, no outro dia já chega de amigo, dá um soco no dia, no outro dia é meu colega, meu amigo. Então ele passa 3 anos até ele ganhar uma confiança da igreja. Aí ele tem um encontro só com Pedro, um único encontro só com Pedro, e nesse encontro ele é encaminhado para a primeira viagem missionária dele. E detalhe, a igreja de Jerusalém, a igreja, a parte judaica mais tradicional da igreja, não recebia Paulo. Não é à toa que no texto ele vai dizer que a igreja de Jerusalém só conhece ele de ouvir falar, que ele nunca conheceu os irmãos diretamente, pessoalmente, que compunham a comunidade de Jerusalém. Para você ver o nível de desconfiança, né? Eu não quero me encontrar com esse cidadão. Vai que estou no culto com ele e é uma armadilha para prender todo mundo. Na igreja chama de período probatório. Exato. Criar laços. Criar laços de amizade e trazer as pessoas para a igreja. Porque na minha época, né, que não é muito distante, a gente fazia esse tipo de amizade. A gente finge que acredita. Pode falar. Com elas. Sabe o que eu falo, Adalto? Por isso que eu critico muito essa visão que a gente tem. E isso vem de há uns 10 anos para trás, a gente ainda tinha muito forte isso. Hoje tem menos, graças a Deus. Que era a percepção dar um crédito demasiadamente alto demais para quem prega. Antigamente tinha muito isso, né? Chama fulano para pregar, porque quando ele prega, pessoas se convertem. Como se fosse o ato da pregação da pessoa que convencesse alguém
do evangelho. E se esquece que para aquela pessoa que não é cristã chegar na igreja, existe todo um laço de relacionamentos que é construído para a pessoa aceitar vir para um culto. Então, quando o pregador prega aqui que a pessoa se converte, o que ele fez foi só aquela gotinha d'água para transbordar, né? Só depois que todo mundo montou o dominó, é aquele que só deu o peteleco no dominó para... Aí, não, porque quando eu prego 14 pessoas... Não, 14 pessoas se converteram porque você tem 14 famílias envolvidas aí, vizinhos, testemunho cristão, porque o que mais pesa é o testemunho cristão, né? Eu não vou ser crente igual meu vizinho, que é crente, faz isso, isso e isso. Uma pessoa dessa pode ouvir a palavra mais comovente. O coração dela vai estar trancado por evangelho. Ou seja, o trabalho de conversão, ele não é uma coisa que acontece porque alguém ouviu uma pregação, né? Isso não. E antigamente tinha muito isso, né? Endeusava o pessoal que pregava como... não, o que mantém uma pessoa na igreja não é pregação, tá? Eu sempre falo para a igreja, isso aqui é 10% do que é uma comunidade. O que mantém as pessoas da igreja são relações, laços. O que mantém uma pessoa firme é no momento da dificuldade eu poder ligar para o meu pastor e dizer: pastor, me ajuda. É o meu irmão, né? Estou passando essa situação. É isso que cria o vínculo. Não é isso, Belton. É ligar e dizer assim: estou aqui. É ligar para o meu irmão de noite para pedir ajuda e o meu irmão sair 9h30 da noite para ir para Salvador comigo pegar a moto. Que queimou, pegou fogo em Salvador. Né? Mas é isso, você cria um laço, você sabe, poxa, que comunidade que se eu estou precisando, e aí ele pode pensar o quê? Eu também sei se eu precisar. É isso que mantém a gente aqui. Mas a gente ainda tem aquela mentalidade antiga, né, meu Conceição? Que o pregador... Aí cria um monte de líderes boçais que sobem no pedestal e acham que estão lá em cima. E aí eu aprendi uma coisa com meus antigos orientadores, pastor Abel, com o seu, que Deus o tem aí, né? Morreu aos seus 98, depois de 60 anos de ministério, que me dizia: um bom pastor, ele tem que aprender a descer os degraus do púlpito e relacionar-se com a sua comunidade, porque o que mantém as pessoas no evangelho é relação, é vínculo, é laço, né? É saber nome, é participar da família. Por exemplo, meu primo, a avó dele morreu e a família passou uma situação extremamente complicada na igreja. A avó dele é uma das membros fundadoras da igreja, e obreira da igreja há muitos anos, diaconisa da igreja, há anos, mais de 20 anos. E aí tinha um pastor que já estava na igreja há 5 anos, se não me engano, era 4, na igreja, como pastor da igreja. No dia do velório dele, ele vai celebrar o velório e ele faz assim: estamos aqui, né, para homenagear o nome da irmã. Qual era o nome da irmã mesmo? Entende? Qual é o tipo de gente que a gente está formando? O cara está ocupado na igreja, pastor, há 4 anos. É uma das membros fundadoras, era a primeira pessoa a chegar na igreja e ficar na portaria todo culto. Era a pessoa que recebia ele todo dia que ele chegava na igreja. E ele não sabia o nome. Resultado, perdeu metade do ministério de louvor, porque metade do ministério de louvor era neto dela. Mas entende? Perdeu metade do ministério de louvor, viu? Metade do ministério de louvor era neto dela. Baterista, baixista, guitarrista, metade dos cantores da igreja. Porque é uma família de músicos. Uma família de músicos. Perdeu metade dos músicos da igreja. Já perdeu aí. Foram embora. Porque é uma ofensa muito grande. Uma matriarca da família, que membro fundadora. E digo assim, se fosse uma pessoa nova convertida, chegou agora, eu não conheço, não, era membro fundadora da igreja. Mas é porque a gente formou esse tipo de pessoa que acha que ser pastor, estar na igreja, né, é ficar nessas poses, não é? Mas Marcos nos deixa claro isso, né? Jesus veio para quem está com o pé no chão, sofrendo, adoecido, oprimido. E ele sempre vai mostrar a outra classe como perseguidor. Então, por isso que o evangelho também não pode ser lido só de forma unilateral. Onde é que começa a heresia? Quando eu leio um texto de Marcos, esqueço que tem Mateus, Lucas e João, formando... Porque se eu ler só Marcos, eu vou me tornar aí um negócio militante, dizendo assim: olha quem é rico, está todo mundo aí. Não é, né? Aí você vai ler Marcos, vai ler João e vai ver que Jesus também se relacionava com pessoas de outras camadas. Claro que às vezes com uma linguagem um pouco mais dura, como ele é com o jovem rico. Mas Jesus, ele não está tão isento ou fechado para todas as pessoas. E a comunidade começa a perceber isso. Inclusive,
começa até um movimento contrário, né? Uma igreja que tinha desconfiança com a classe mais elevada começa a ter uma bajulação com as classes mais ricas. Aí Paulo tem que dar uma advertência, né? Não trateis com diferença as pessoas por cada classe social. Se alguém chegar com anel de honra e roupas bem vestidas, não dá lugar de destaque, porque todo mundo na igreja é igual. E isso é o maior símbolo que nós temos da Santa Ceia. Antigamente a ceia não era feita com cálice e pedacinho de pão. Era uma refeição. Todo mundo sentava e levava. Só que o que é que acontecia? Quem levava mais ia para se exibir. Aí levava suas taças de ouro, para ficar em destaque e envergonhar aqueles que não tinham tanta condição. Aí a comunidade, com o tempo, vai começar a perceber o seguinte: isso aqui não está bacana. E aí começa a fazer a coisa por justa causa, né? Como é? Todo mundo tem a mesma quantidade, a mesma porção e o mesmo cálice, ninguém é diferente. Por isso que a nossa ceia, que tem gente que acha estranho, né? Um copinho. Porque quando eu leio na Bíblia, a ceia era uma refeição. Porque a gente hoje faz isso, para que ninguém ache, de alguma forma, que tem mais importância do que o outro. É todo mundo, a ceia já nos mostra assim, ó, todo mundo aqui é olhado como igual. Todo mundo recebe a mesma porção do corpo e do sangue de Cristo. Sendo que a gente acredita, viu? A gente não acredita que aquilo é o corpo e o sangue, ela é só memorial, tá? Para nos levar à lembrança do corpo e do sangue. Para depois ninguém dizer assim, ó, estou comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo. Que aí é uma outra discussão, né, pastor? Daqui a pouco vai até ter gente dizendo que foi curada porque comeu a ceia e a ceia deu uma cura e aí começa... Não. Mas assim, todo mundo recebe a mesma quantidade. Marcos, ele é o livro da régua para dizer, olha, Jesus veio para quem é humilde. Por isso que Marcos não fala dos reis, dos magos que vêm levar presente, não interessa a Marcos isso. Marcos não conta toda aquela trajetória, né, do nascimento. Não interessa a Marcos isso. Marcos é um livro que já começa na ação. Um povo está sofrendo, um povo está sendo oprimido e Jesus vem libertar. Se eu pudesse dar um título ao livro uma epígrafe, né, ao livro de Marcos, chamaria do Evangelho da Libertação. O Evangelho Libertador. Eu acho que encaixaria bem, né, com o resumo do Evangelho de Marcos. Porque todas as ações de Jesus no Evangelho de Marcos são movidas por ato de libertação. Quem percebeu isso? Todas as curas. É ato de libertação. É o princípio do Evangelho. Começa em Marcos, libertação. Libertação. Aí você vai ter a lei em Mateus, né, onde Mateus vai estabelecer os princípios, é o Evangelho dos princípios. Você vai ter lá o Sermão do Monte, os princípios de Cristo. Você vai ter o Evangelho da biografia, a história, que é Lucas, bem historiográfico. E você vai ter o Evangelho da divindade de Jesus, João. Não tem. Não tem nenhuma biografia, não tem genealogia, não interessa a Marcos isso. Interessa para Marcos que tem um povo oprimido e Jesus é o libertador. Jesus é o libertador. Jesus veio libertar. Outro evento interessante do livro de Marcos é que Marcos não se preocupa muito, apesar de falar muito do que Jesus pregava, ele não fala muito do que Jesus pregava. É uma coisa que você percebe muito em Marcos, né? Ele deixa claro que o que incomodava os fariseus não era o milagre, era o que Jesus pregava, o que falava é incômodo, mas Marcos não concentra tanto sua atenção nas palavras de Jesus, nos ensinamentos. Sim. Não faz aquela detalhada. Pelo contrário, se você só lê Marcos, parece até que a tentação foi uma coisa de 1 dia, 2 dias. Rapidinho, né? Não é 40 dias no deserto. Não com tanto destaque. É interessante, ou seja, em conteúdo de ensino do Evangelho, ou seja, dos princípios do Evangelho, Marcos ele deixa esses princípios subentendidos nos eventos que ele narra. Mas ele não traz muitas palavras de Jesus, assim, o ensinamento epsiliter de Jesus. Não é à toa que o pastor Adalto deixou claro, né? Você só tem 4 parábolas e curtas, extremamente curtas. Ele não tem... Por exemplo, Mateus você tem parábolas ao longo do livro todo, ainda tem no final de Mateus, antes dos últimos momentos, você tem uma sequência do capítulo 22, se não me engano, né? 23, até o capítulo de parábolas. Vem a parábola das 10 virgens, do talento, da mulher que perde a dracma perdida, né? Vem uma sequência assim, ó.
de várias parábolas, porque está mostrando a questão do fim, né? Ele começa falando do fim. Olha, o fim vai acontecer isso. Aí vem várias parábolas falando do comportamento e da postura da igreja diante do fim. Ou seja, diante do fim, a igreja tem que ser como as virgens prudentes, como a mulher que perde a dracma perdida, como o servo que valoriza os talentos que recebeu do Senhor. Marcos não tem esse interesse. E o interessante, as parábolas que Marcos traz são parábolas voltadas para a prática do evangelho, para a ação prática. O semeador, o evangelho como fermento. Pode falar, né? Sim. Tô com a boca trancada. Sempre. E Marcos não é, porque não é interesse. Exato. E uma coisa que isso mostra pra gente acerca desse texto mais voltado para isso, mais resumido, é que o público que Marcos escreve é um público que não é muito letrado. Por isso que você não vê parando muito para falar do que Jesus falava, mas mais ações, narrativas, histórias. Porque é um público que não vai parar para isso. Quando você vai pegar, por exemplo, o último evangelho a ser escrito, os últimos evangélicos, Lucas e João. João já é escrito quase no final do século, na década de 90 depois de Cristo, né? 80, 90 depois de Cristo. O que tem nessa comunidade que, por exemplo, na comunidade da década de 50, que é a 50 e 60 que recebe Marcos, não tem. Você tem mais pessoas letradas, filósofos que se converteram. Você começa a perceber que a linguagem de Lucas é uma linguagem mais rebuscada. A gente vai estudar Lucas, vocês vão ver. É uma linguagem extremamente... Ele passa tempo explicando o que Jesus está falando. É interessante falar, né? Tudo que Jesus pregava ao pé da letra, porque ele está falando para um público que interessa isso, um público que vai ler e vai discutir. Olha, o que é isso que Jesus quis dizer com isso? O público de Marcos não para discutir. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele quer saber o seguinte: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Isso é interessante. Então percebe, né, que o evangelho também as histórias de Jesus vão tendo importância à medida que a igreja vai modificando também, vai crescendo. É meio como assim, né? Eu conheço Jesus um pouquinho, à medida que eu vou me aprofundando no evangelho, eu quero ter que conhecer um pouco mais, tenho que conhecer um pouco mais até chegar a João, que é uma leitura extremamente teológica, extremamente espiritual. João, ele tem uma preocupação. João não está mais preocupado em narrar a história, porque ele já foi narrado muito, já se falou muito. Lucas diz, né? Muito já foi escrito sobre Jesus. Lucas já deixa isso claro, né? Já escreveram muito. O que é que João está preocupado? João está preocupado com apenas uma coisa: nos mostrar que Jesus é Deus. É isso que João quer. Jesus é Deus. E aí ele vai escolher as narrativas que ele entende que nos mostrarão o quanto Jesus é Deus. Mas Marcos não está preocupado nem de mostrar que Jesus é Deus. A única referência que ele faz à divindade de Jesus está lá nos versículos que eu li no final, né? Subiu, assentou à direita do Pai, e aí a comunidade começou a pregar. Você percebeu que João não tem muito esse diálogo e o momento que Jesus da transfiguração do monte. São os poucos momentos que João, ele destaca a divindade de Jesus, né? Os profetas, a lei e os profetas vêm conversar com Jesus, o corpo dele é transfigurado e os discípulos dizem: olha, que negócio diferente. Depois, quando fala da ascensão dele aos céus e sentando à direita do Pai. Fora isso, você não tem uma preocupação de Marcos de provar. Por que não? Porque essa primeira comunidade não tinha dúvida disso. A gente está falando da primeira comunidade, que em grande parte conheceu Jesus, ou pelo menos as pessoas que viveram diretamente com Jesus. Ou seja, não é para essa comunidade uma discussão se Jesus era Deus, ou seja, isso nem era dúvida. Mas quando você vai para a comunidade de João,
30 anos depois, isso já é um problema. Algumas pessoas já começam a duvidar, porque está distante da história também, né? Já passaram o quê? 40 anos desde que Jesus veio, então as pessoas começam, será que Jesus era Deus mesmo? Que a gente ouve falar de Jesus, mas João vem mostrar, né? Não, vou mostrar a vocês aqui na história de Jesus que ele é Deus. Então percebe que Marcos tem essa peculiaridade? Ele não se preocupa em provar a divindade de Jesus. Ele se preocupa em provar a autoridade de Jesus sobre os céus, sobre a terra, sobre a lei e sobre as doenças, sobre os demônios. Percebe que a maior parte dos milagres em Marcos são exorcismo. Quem já percebeu isso? Diferente de Mateus, que tem muita cura de doença. Marcos tem muito exorcismo. O primeiro milagre de Jesus em Marcos é o quê? Expulsar um demônio. Quando ele desce da transfiguração, qual é a primeira coisa que ele faz? Expulsa uma legião de demônios. E toda vez o texto deixa claro, ele não cita a cura primeiro. E Jesus ia expulsando demônios e curando. Olha que vem primeiro, ele vinha expulsando. Por que essa preocupação de Marcos de deixar claro a autoridade de Jesus sobre os demônios? Porque é uma preocupação dessa comunidade. Uma comunidade que tem a consciência seguinte, tem forças das trevas que estão nos oprimindo, que estão agindo. E Marcos está dizendo, olha, o Senhor que você serve tem total autoridade sobre os demônios. Exato. E ainda deixa claro, ó, tem certos tipos de demônio que só se expulsam por meio de jejum, lá depois da transfiguração. E ele expulsa com uma facilidade, coisa que os discípulos estavam lá batendo cabeça e não conseguiram fazer. Em Marcos, né? É o primeiro testemunho interessante. Essa eu não tinha pontuado. Tá vendo como é boa a leitura comunitária? Essa característica eu não tinha pontuado. Em João é o próprio evangelista, João Evangelista, que reconhece. Em Mateus esse reconhecimento vem através do anjo. Quem é o primeiro a reconhecer é o anjo, né? O filho que vai nascer de ti, provém do Espírito Santo. E depois os magos e os pastores reconhecem essa divindade. Em Lucas, o anjo também, e João Batista no ventre da mãe. Isabel e João Batista, né? O cântico de Isabel que você tem. E Marcos são os demônios que fazem esse testemunho. Mas você vê o interesse de Marcos, ou seja, Marcos tem o interesse de mostrar que Jesus veio para os pobres, muito claro. Marcos tem o interesse de mostrar que Jesus veio trazer libertação política e social. Isso é o interesse de Jesus, mas não política como a gente pensa, partidária, tá? Jesus não veio apoiar o partido dos fariseus, o partido dos saduceus ou Roma. A libertação política, na verdade, é a libertação geral. Vocês não são presos nem dependentes desse sistema mundano. Ou seja, vocês não são escravos de Roma, vocês não são servos dos fariseus, vocês não são servos dos saduceus. Vocês são cidadãos do reino de Deus. E vivem de acordo com os princípios do reino de Deus. E esses princípios estão acima de qualquer ideologia política, de qualquer lei humana. É isso que, né? Essa é a libertação política de Jesus. Nessa libertação política, né, pastor? Que se Jesus viesse era de partido. Não, isso aí é balela de gente oportunista. Se Jesus estivesse na terra, nem partido político existiria. Porque a Bíblia já me deixa isso claro. Quando ele vier, será para estabelecer o reino dele milenar e eterno, onde ele governará o mundo. Então não vai ter nem essas briguinhas, essa discussão desnecessária. Sim, deixa claro que ele quebra um pouquinho essa idolatria do dia do Senhor. Que ele vai trazer que esse dia do Senhor é uma simbologia espiritual e não física. E se fazia por motivos egoístas. Para mostrar que era humilde. Inclusive é uma denúncia de Marcos, né? Vocês modificaram a lei para os seus interesses.
Exatamente. Então você tem um livro que fala dos pobres, um livro que fala de libertação social e política, um livro que fala da autoridade espiritual de Jesus sobre tudo nessa terra. Principalmente, né, sobre as forças das trevas e acima dos céus. Um livro que nos mostra um Jesus libertador até da nossa vida espiritual. Porque quando eu leio Jesus expulsando um demônio, que eram legiões de demônios, eu falo que se Jesus pôde libertar aquele jovem que estava oprimido, o que é que ele não pode fazer pela minha vida? Não é uma coisa bonita de você ler? Olha que coisa bela, Jesus pode libertar minha vida, Ele veio me libertar. Espiritualmente, percebe? Em todas as camadas Jesus liberta. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de em casa fazer aquele grupo de oração, que é bom, né? Que a gente fazia muito antigamente, hoje a gente está mais preguiçoso por causa da rotina, né, Constituição? De sentar com a família, com os vizinhos para falar da Bíblia, discutir, aquele cafezinho, chama os vizinhos para um cafezinho em casa, faz uma leitura bíblica e forem ler o livro de Marcos, vocês já sabem que o livro de Marcos é muito bacana para começar um estudo bíblico, porque você vai trazer todos os processos de libertação que Jesus nos dá. Do meio político, do meio social, espiritual e até a libertação de nós mesmos. Na casa de Pedro. E também eles pegaram aquele homem, botaram na maca e subiram. Havia uma multidão muito grande, não havia como passar pela porta que estava dentro da casa, não sabe se é de Pedro ou de quem. Então eles sobem, abrem o telhado, o rei, né, e descem com o paralítico. E é interessante, Jesus nunca vi. Tamanha fé. Ele fala uma fé singular, ele fala uma fé no plural. Dos amigos. Dos amigos. O que ensina esse texto é que às vezes a gente vê as pessoas precisando de ajuda acerca de levar para Jesus. Às vezes até nossos familiares, a gente não faz muito esforço. Esse texto fica bem claro que a gente precisa. O que nós estamos fazendo? Eu falei que isso aqui, o que nós estamos fazendo pela nossa família, o que nós estamos fazendo pelos nossos amigos, o que nós estamos fazendo? E esse texto traz uma lição muito profunda acerca desse padecimento e dessa solidariedade que aqueles 4 amigos têm com aquele rapaz, aquele paralítico que mandaram e levou aos pés de Jesus. Porque está faltando esse nós, né? De levar pessoas que a gente conhece para os pés de Jesus. A gente fica não faz nada. Então, isso também me chamou muita atenção, esse texto. Que é bacana porque quando formos estudar Mateus, a gente vai perceber que isso em Mateus tem um outro significado. Em Mateus tem significado da fé coletiva. Marcos não traz muito isso, porque Marcos está preocupado com a libertação, com Jesus da ação, que chega nesse mundo travando uma batalha, né, com todas as instâncias para trazer libertação. Mas Mateus ele traz o assunto da fé coletiva, e é em Mateus que você vai ver até uma ênfase maior nessa história. Né? É porque em Mateus que vai dizer que é a casa de Pedro e tudo. Tem uma ênfase maior nessa história, porque Mateus já traz uma libertação coletiva. Mateus está escrevendo para os judeus, como comunidade judaica, e dizendo assim, ó, a fé do povo em Cristo traz libertação. Exato. Eu agradeço a Deus por essa manhã. Encerramos o texto de Marcos. Olha o que essa igreja já conquistou. Contando com Marcos agora, quantos livros da Bíblia a gente já leu? Todo. Estudando versículo por versículo. Quem sabe? 13. Estudamos 12 profetas menores, todos. O ano, né? Passamos 2 anos com todos os profetas menores, que teve. François já veio dizer que já estava se achando até judeu, porque só estava estudando o Velho Testamento. Ele disse, meu irmão, vamos ler o Novo Testamento um pouquinho, porque só está lendo o Antigo, e agora do Novo Testamento já lemos um. E se a gente continuar nessa meta até 2023, a gente termina de ler os Evangelhos. E não sei se os irmãos percebem, tentem lembrar como nossa vida é transformada pelo conhecimento da palavra. É aos poucos, mas é transformada, porque isso aqui é libertação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então agradeço a oportunidade, e aí vamos começar agora um estudo sobre a treliça e a videira com o pastor Nilson, que eu já conheço um pouquinho, porque eu li aquela. É um estudo maravilhoso, viu? Imperdível.